aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e hoje com patrocinador novo, hein, gurizinho? Chega pra cá para mostrar onde nós estamos aqui na Oral Sim e nós vamos tirar todas as dúvidas sobre implantes dentários. Vamos conversar com o Dr. Luiz, vamos chegar, ele que lute, tá? Porque eu tô cheia das dúvidas e ele vai nos ajudar com relação a isso. Vamos lá? Vamos chegando, gurizinho? Vem pra cá, gente. Agita aí, pessoal. Já estamos aqui no lado de dentro, então, da clínica com o Dr. Luiz Carlos da Veiga Filho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gi. Que prazer estar de novo, né, presente no programa, né? A gente tem um carinho especial pelo Rodrigo e aceitamos esse convite de novo de falar um pouquinho sobre odontologia. A gente sabe que são várias as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. E, assim, a gente está à disposição aí para responder algumas dúvidas que ficam no ar, que muitas vezes o paciente tem, mas eles têm vergonha de perguntar, ou, né, ou de repente falta alguém esclarecer um pouquinho melhor, tal. Então, a gente está à disposição aí de todo mundo para poder responder da melhor maneira possível. Maravilha, doutor, já podia chegar com a tua maletinha aqui, né? Eu já fiquei assim, ó, gente, eu disse, tem algo para mostrar? Enfim, nós vamos falar sobre implante dentário. Você tem alguma dúvida? Gente, faz o seguinte, quem tá aí, já dá um oi, diz, oi, Gi, tô aí, porque eu gosto sempre de assistir o programa, eu gosto de ver quem tá curtindo junto com a gente, já faz barulho, já manda chuva de aviãozinho, compartilha. Olha só, olha aqui o dentão que nós já temos aqui, o parafusão já aqui, sobre implante dentário, doutor. Vou fazer uma pergunta assim, ó. Caso alguém, né, tenha um acidente, perca um dente, é o dente lá de trás, deixa quieto. Por que não é legal deixar quieto e é necessário fazer, por exemplo, um implante? Ótimo. Gil, o que acontece? A nossa arcada, ela funciona como uma engrenagem, como uma máquina. E quando nós perdemos um desses dentes, é como se essa engrenagem parasse de funcionar de forma adequada. O que acontece? Outros dentes vão ser afetados, provavelmente eles vão mudar de posição em relação a esse dente que foi perdido, né? Então, o encaixe perfeito dos dentes, ele está atrelado à presença de todos os dentes. Então, quando a gente perde um dente, provavelmente o dente vizinho vai mudar de posição. O dente que nós chamamos de antagonista, que seria o dente oposto ao dente da perda, ele vai também mudar de posição. Então, a tendência é o paciente passar a ter algum tipo de problema na sua mastigação. Alguma perda ele vai ter na sua mastigação, mesmo que seja um dente posterior, mesmo que seja um dente do fundo. Gente, pega a dica, é igual o raio de bicicleta. Faltou um raio, não vai dar certo. Tem um sentido ter todos os dentes na boca, né? Doutor, e o que é basicamente o implante dentário? Para explicar esse parafusão aí para o povo que está em casa. Vamos lá. Ótimo. Então, o que acontece? O paciente, ele tem o dente, que é composto de raiz e coroa, né? A raiz é a parte que está dentro da gengiva, que está dentro do osso, e a coroa é aquela parte visível que nós, né, que nós mostramos no nosso sorriso. Quando nós perdemos o dente, e perdemos o dente por completo, né, coroa e raiz, a melhor forma de substituir essa perda é através do implante dentário. E o que é o implante dentário? É como se a gente substituísse a raiz do dentinho perdido por esse parafuso. Vamos chamar de parafuso, um parafuso no material específico, material especial que é o titânio, que é altamente compatível com o nosso organismo. Então, esse parafusinho, ele vai fazer as vezes da raiz do dente. Então, inicialmente é colocado o implante, que é como se fosse uma nova raiz de dente, e posteriormente a gente vai ter uma prótese que vai estar encaixada então a esse parafuso e vai ter então a possibilidade da gente substituir a perda desse dentinho perdido. A cabeça começa a fervilhar assim, ó, porque eu tenho várias perguntas. E quanto tempo, por exemplo, assim, isso a gente está falando de um dente só, mas a gente sabe que ou até antigamente as pessoas tinham um problema no dente, já extraía de vez. Então tem muita gente que hoje não tem dente nenhum na boca. Exato. E como faz para fazer esse esquema de implante total, assim? Não, isso foi uma revolução realmente, Gi, porque o único recurso que a pessoa tinha durante muito tempo era a prótese removível, era a dentadura, e que limita muito a mastigação, a gente sabe, tanto na questão da mastigação quanto do próprio conforto do paciente, o céu da boca, então ele passa, né, a ter um volume, então a pessoa perde muito do seu paladar.
E com o advento, com a vinda do implante dentário e da prótese protocolo, que vai substituir todos os dentes, a gente pode, né, proporcionar ao paciente ter de novo uma mastigação muito próxima do dente natural, porque essa prótese ela vai ficar totalmente fixa. E como que ela vai ficar totalmente fixa? Para a região, vou pegar aqui na minha maletinha. Pega lá na maletinha do doutor. Gente, essa maletinha, Rodrigo, agora eu tô entendendo. O Rodrigo disse assim, ó, ele tem uma maletinha repleta de coisinhas. Olha aí, tá aí. Então aqui eu peguei um modelinho no caso da prótese protocolo inferior, né? O paciente perdeu todos os dentes na parte de baixo e para que a gente consiga repor esses dentes, todos esses dentes que ele perdeu, basta instalar 4 implantes. Então, nessa região inferior, com apenas 4 implantes, é possível devolver a mastigação de todos os dentes de um paciente que, por exemplo, usa uma dentadura. Então, fantástico. O paciente volta a ter prótese fixa, isso aqui não sai, ela vai ficar fixa, ela vai permitir realmente uma boa mastigação. E ela funciona melhor ainda, no caso da parte inferior, porque é possível, muitas vezes, fazer até o que a gente chama de carga imediata. Já é um outro assunto, que seria fazer um tratamento de uma forma mais rápida. Em 3 dias já conseguir instalar essa prótese. Pois é, eu ia perguntar, eu acho que eu vou deixar até para o segundo bloco, né, gurizinho? Como é que nós estamos de tempo aí? Apertadíssimo sempre? Porque, assim, ó, a importância da mastigação, né? Por isso que eu digo assim, ó, tudo começa na boca. E se tu vais começar a comer, veja bem, e tu não tens essa mastigação perfeita, daqui a pouco vai começar a dar problema no estômago, que vai dar problema no intestino. Então, é muito mais do que uma questão estética. Exatamente, Gia. O que a gente percebe? Que os pacientes que não mastigam bem provavelmente vão ter alguma sequela, ou seja, no estômago, algum problema gástrico. Ele não absorve bem realmente os nutrientes, né? Então, com certeza, quando a gente fala a saúde começa pela boca, não é à toa. E a gente, né, percebe que são pacientes que muitas vezes têm algum outro tipo de problema, que quando a gente vai ver, uma das razões desse problema é a não mastigação correta dos alimentos. Sem contar na questão, assim, da autoestima, né? Porque muitas vezes tu vê aquela pessoa que sem dentes, que ela vai dar um jeito de tampar a boca. Agora, né, muita gente está se safando por conta da máscara. Mas, assim, ou até da própria prótese ter vergonha disso, né? Então, é legal dar um jeito nisso. Doutor, só uma paradinha para os nossos comerciais e a gente já volta falando mais da questão do tempo, quem pode, quem não pode. Enfim, não saiam daí, tá bom? O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, aqui da Clínica Oral 5, o Dr. Luiz, e vamos seguindo falando mais sobre implante dentário. Doutor, quando o senhor diz assim, que a pessoa sai daqui em 3 dias, explica como é que funciona isso. Ótimo. Então, Gil, o que acontece? Existem alguns casos, principalmente na arcada inferior, na parte de baixo, em que o paciente perdeu todos os dentes, certo? Como o osso na parte de baixo ele é um osso que funciona um pouquinho diferente, é um osso mais duro, mais rígido, então o implante instalado ele tende a ter um travamento, uma fixação muito mais rígida do que na região superior. Então nesse caso é possível o quê? A gente fazer a instalação dos implantes,
já fazer uma moldagem nesse mesmo dia, né, logo após a colocação do implante, fazer a moldagem, para que num período então de 72 horas, 3 dias, a gente consiga instalar a prótese, né, prontinha para o paciente, né, desde que a gente consiga realmente esse travamento dos implantes, que o paciente tenha uma saúde, né, que ele tenha realmente uma saúde plena e que tudo realmente, né, e a gente tem percebido que tem caminhado, que tudo caminhe muito bem. Então, em 3 dias, para aquele paciente que não pode ficar com a ausência dos dentes na parte de baixo ou que não suporta mais usar a dentadura na região inferior, é possível sim fazer a carga imediata, um tratamento em 3 dias, a gente consegue instalar essa prótese em 3 dias com segurança, mas desde que o paciente ele consiga realmente cumprir alguns critérios, como ter uma boa saúde, ter um bom travamento dos implantes, né? Nesse caso, com certeza o tratamento é feito com muita segurança. Lembrando, né, doutor, que cada caso é um caso, né? A gente fala de um determinado tempo, mas vai estudar cada paciente de forma única. E assim, ó, tem tanta gente que diz o seguinte, existe rejeição nesse tipo de implante? Por exemplo, assim, ou não tem osso para segurar, tem que colocar enxerto, a gente escuta de tudo, né? Exato. Exatamente. Olha, talvez o termo rejeição, ele talvez não seja aplicado, sabe? Por quê? Porque o material utilizado, que é o titânio, ele foi durante muito tempo estudado e foi, né, concluído que ele é um material altamente compatível com o organismo. O que acaba acontecendo, Gi? Realmente, às vezes, uma falta de um bom planejamento no início do tratamento. Por exemplo, a colocação do implante em áreas em que o osso não é suficiente, né? Então o paciente tem pouco osso e a gente vai lá o dentista insiste em colocar o implante naquela região e acaba havendo insucesso pela falta de osso do paciente. Ou em casos em que o travamento do implante, né? Então o doutor tem quantidade óssea, mas durante a colocação do implante ele não travou tão firme quanto o doutor gostaria, né? E aí nesse caso, muitas vezes o implante ele vem a não ficar totalmente fixado, mas não que haja uma rejeição, é mais um tipo de osso, de repente, que não está tão adequado para a instalação daquele implante, por exemplo. Então, na maioria das vezes é isso que acontece, ou o planejamento que não foi bem executado, ou o travamento, né, durante a instalação do implante é que não foi o suficiente para que o implante ficasse firme no osso. A questão do enxerto, como é que funciona? Daí, por exemplo, claro, você pega um paciente que perdeu os dentes com 18 anos e ele te procura com, sei lá, com 60, 70, eu acho que tem a tendência a afinar isso? Tem isso ou eu estou fazendo uma pergunta boba? Como é que funciona? Você tem toda a razão, Gi, realmente. Quanto mais tempo faz que o paciente perdeu o osso, perdeu os dentes, desculpa, maior a tendência do osso ele ser reabsorvido, esse osso diminuir o volume, né? Exceto em alguns casos, a gente se surpreende, depois de 30 anos, o paciente tem bastante osso. Mas o normal é o paciente cada vez mais ir perdendo volume, perdendo altura. E aí, nesse caso, a solução encontrada realmente é o enxerto ósseo, né? Sobre o enxerto ósseo, Gi, alguns profissionais trabalham com um enxerto ósseo autógeno. O que é o enxerto ósseo autógeno? É quando ele tira o osso do próprio paciente para ser colocado numa outra área doadora. Ou existe hoje materiais que já vem pronto, né, feito em laboratório, em que esse material é colocado na área em que está faltando osso e funciona muito bem também, né? Nós aqui no Oralcim, nós temos dado preferência para esse tipo de material. Hoje existem ossos que num período aí de 4 a 6 meses eles já vão estar totalmente incorporados ao osso do paciente e permite a gente instalar com bastante segurança o implante. Como que funciona isso? É feito uma cirurgia, abre, coloca o enxerto? Tem algum desses ali para mostrar alguma coisa assim? Não, calma, tem tanta coisa para mostrar. Mas é basicamente isso, abre, coloca um enxerto. Exato, coloca um enxerto, uma membrana para proteger esse enxerto na maioria das vezes, né, Gi? E esse, né, eu falei do enxerto, né, o autógeno, que é do próprio paciente, e esse enxerto particulado que a gente utiliza bastante aqui na clínica, que ele é um osso que ele já vem praticamente triturado,
né? E ele vai, como eu falei, vai se incorporando, as células do paciente vai chegando, exato, e aí vai formando então uma massa óssea densa, né, rígida, que permite futuramente então a colocação do implante. Ou seja, todo paciente está apto a instalar o implante, né, desde que seja feito um bom planejamento e que, se for necessário fazer o enxerto, aguardar o tempo necessário de cicatrização do enxerto, cicatrização do implante. Eu acho mais importante do que isso, gente, é ver o profissional que tu vais fazer em todas as áreas. Né? Pesquisar quem já fez, como é que foi o resultado, porque assim, ó, hoje em dia a gente vê tanta coisa, como é que é tu vê coisa, menino, vai ver coisa, menino, né? Tem que cuidar realmente, né? Porque às vezes a pessoa tem um sonho, daí vai lá, não é o profissional legal e se frustra. Enfim, tem que ver o bom profissional para fazer isso para ti. Exatamente. Todas as áreas. Exatamente, Gi. A gente, óbvio que a gente, na Uralsim, estamos aí há mais de 6 anos trabalhando nessa área do enxerto, do implante, então a gente já tem essa expertise já na área do implante e a gente percebe através das indicações realmente que a gente tem seguido, acredito que num caminho correto, no caminho, né, do bom planejamento e da boa execução dos tratamentos, e a gente realmente só tem a agradecer toda a população Brusque, região Guabiruba, né, são cidades, Botuverá, cidades que realmente descobriram a Uralsim aqui em Brusque, indicaram parentes, indicaram amigos, tal. A gente fica muito feliz de ter mudado a vida de muitas pessoas através da prótese e através do implante. Sim, porque um sorriso muda a vida das pessoas. E você, conhece alguém que está com um dente assim, ou que tem sonho de fazer implante? Já compartilha. Fazer o seguinte, doutor, e a ponte, lá tem um negocinho para mostrar da ponte, cadê? Mas nós vamos fazer o seguinte, doutor, vamos dar mais um intervalinho, né, gurizinho? Um intervalinho comercial, vocês confiram, e assim vai ter, a partir deste programa para os próximos, sempre uma dica Uralsim, tá? No programa da Gi. Tô chique, né, gente? Não saiam daí, tá bom? O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta aqui com o Dr. Luiz. Gente, você conhece alguém que usa ponte ainda nos dentes? Doutor, isso era muito comum. E tem gente que usa ainda. Exatamente, Gi. A ponte fixa, durante muito tempo, era a única solução para o paciente que perdeu, por exemplo, um dentinho, né? O paciente, ele, por algum motivo, perdeu um dos dentes. E o que era necessário fazer, Gi? A gente tinha que desgastar 2 dentes saudáveis para poder corrigir a ausência do dente ausente, do dente perdido, né? E agora, Gi, você pode perceber que foi feito um desgaste grande, né, nos 2 dentes vizinhos, tal. Então, hoje em dia, né, como a gente tem o implante, a gente o quê? A gente mantém os 2 dentes saudáveis, os 2 dentes vizinhos, e vai instalar o pinozinho ali na região onde o paciente perdeu o dente. Ou seja, às vezes alguns pacientes até me procuram, né, doutor, qual opção eu tenho para essa falha, para essa ausência? E a gente sempre coloca a primeira opção como o implante como a primeira opção, porque a gente sabe que desgastar dentes saudáveis pode, com o tempo, causar sensibilidade, causar infiltração, e a gente precisa refazer um trabalho que não, né, hoje em dia não tem o porquê a gente realmente desgastar dentes que estão saudáveis na boca. Então, se você tem uma ausência de um dente e quer
e quer substituir, a primeira opção, com certeza, colocar o pinozinho do implante, né? De repente, provisoriamente, né, uma prótese provisória até esse implante cicatrizar, ou mesmo um implante, uma prótese provisória sobre o implante, mas sempre que possível, não desgastar dentes saudáveis para substituir uma ausência de um dente. E até porque esse da ponte é aquele que vai com aquela amarração, que fica aquele tipo um anel, uma coisa assim, fica, né? Exato, Gia. Talvez antigamente mais ainda, Gia. Antigamente a gente tinha poucas opções de materiais e aí a gente tinha aquele metal aparecendo na coroa e tal. Esteticamente realmente não era legal. Mas o fato realmente de você desgastar um dente natural para resolver um problema de apenas um outro dente, eu acho que hoje em dia realmente não se justifica, né? Porque hoje, né, o implante ele está muito mais acessível, as técnicas estão muito mais avançadas, então o mais adequado realmente é fazer o implante na área que foi perdido para que a gente não desgaste nenhum dente natural. Perfeito. E quanto à recuperação, né? Por exemplo, vem aqui a anestesia local. Ótimo, Gi. Então, e os pacientes perguntam bastante, doutor, mas onde é que a gente vai fazer essa cirurgia? É em ambiente de consultório, em ambiente hospitalar? Ambiente de consultório. Porque as pessoas, muitas vão fazer um programa, podia fazer só do medo disso aqui, né, gurizinho? Porque o que tem gente, tem alguém aí que tem medo de dentista, porque assim, dizem que é um dos primeiros medo de dentista, disso aqui, do barulhinho, enfim. Mas daí é tranquilo para fazer Exato. Não, isso que você colocou, realmente a gente observa todo dia, Gil, o medo, né, do que as pessoas têm do dentista, muitas vezes por um trauma de infância, né? Então a pessoa foi tirar um dentinho, tirou, teve dor, o doutor não teve paciência e tal, e aí carrega esse trauma pro resto da vida. E a cirurgia do implante, ela não se difere em nada, por exemplo, como uma cirurgia de uma extração ou de um tratamento de canal. Então, anestesia local, aquela agulhadinha que todo procedimento em que a gente precisa de anestesia, a gente acaba tendo que sentir. Então, a partir do momento que você, né, sofreu a anestesia local, você não vai sentir mais dor nenhuma. A própria anestesia vai controlar os sangramentos, então o sangramento também ele é mínimo durante o procedimento. E são cirurgias que giram em torno de 30 a 60 minutos. É raro o paciente ficar mais de 1h30 na cadeira, né? Então, cirurgias, né, quanto mais rápido, melhor. Pós-operatório acaba sendo melhor também. E a gente sempre procura, depois da cirurgia, prescrever uma medicação para o paciente ter o mínimo de desconforto, analgésico, anti-inflamatório, até antibiótico em alguns casos. Para quê? Para que o pós-operatório seja o melhor possível. Mas o paciente também precisa fazer a sua parte. Então, repouso, gelo no local é muito interessante, né? Então fazer o repouso no dia seguinte, fazer o repouso no dia da cirurgia, para que a gente tenha, né, no fim das contas, uma cirurgia bem feita, uma cirurgia de sucesso, né? Então o paciente, às vezes, ele não pode cobrar do dentista se ele também não fizer a parte dele. Então faz força, por exemplo, assim, ó, né? Porque eu acho muito interessante assim, ó, quando eu, na condição de personal trainer, às vezes a pessoa, eu fui no dentista, será que o que tu fizesse? Então respeita, porque mexendo com a boca não é para fazer força. Não, provavelmente. Tô certa ou tô errada? Eu já digo assim, não é porque eu não quero atender, é porque assim, ó, tem que tomar cuidado realmente assim, ó, escutar o que o profissional tá falando. Exato, Gi, porque o esforço físico provavelmente vai estimular o sangramento na região. E a chance de dar algum problema, de o paciente até vir a perder o implante, acaba aumentando bastante. Com certeza. O que mais que a gente pode falar, doutor? Assim, ó, tem mais alguma coisa que a gente... A gente poderia falar também, né, dos pacientes que têm alguma comorbidade, né, Gi? A gente sabe dos hipertensos, diabéticos, os fumantes. Óbvio que o paciente fumante, ele está apto a fazer a cirurgia, né? As chances do tratamento dar certo são grandes também, mas nunca igual a um paciente não fumante. Então, o paciente fumante, ele tem uma chance ou um índice de perda maior do que um paciente não fumante, né? Por toda a questão de circulação tal que envolve num paciente fumante. E no caso dos pacientes diabéticos e hipertensos, a gente costuma dizer assim, se esse paciente ele é hipertenso, mas ele toma medicação, ele está controlado, a pressão está num patamar assim, aceitável para a cirurgia, ele pode vir fazer também a cirurgia com toda a segurança. Mesma coisa o diabético, né? Então, de repente, um pouquinho mais de atenção na parte da recuperação, né? Exato, uma cicatrização um pouquinho mais lenta.
Exato, mas se os níveis, né, estiverem também até 120, né, glicemia 120, 130, né, não tiver níveis muito altos, ele pode também fazer a cirurgia. A gente, graças a Deus, nunca teve nenhum episódio, né, ruim com paciente diabético, assim. Por quê? Porque a gente, antes de fazer a cirurgia, uma lista, uma anamnese, uma lista de perguntas que a gente faz para saber realmente conhecer qual medicamento ele está tomando, se essa diabetes está controlada, se já faz tempo que ele sabe que tem diabetes e tal. E só fazer realmente com bastante segurança. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro programa aqui na Oral 5. Dr. Luiz, muito obrigada pelos esclarecimentos. Espero que nós possamos ter ajudado muitas pessoas em casa, porque não é só uma questão de estética, a falta de um dente, a questão da mastigação, tudo isso influencia muito, né? É verdade, gente. Sabe que a falta de dente ela vai interferir na estética, como você falou, na autoestima da pessoa, na mastigação. Então, se você tem dúvidas, se você quer algum esclarecimento a mais, vem aqui até a Oral Sim, marque uma avaliação, a gente vai ter o maior prazer em atender você e esclarecer a sua dúvida específica, para que você realmente possa ter de novo seus dentes, ter de novo a sua autoestima elevada. Nós da Oral Sim já temos uma história de 6 anos aqui em Brusque e estamos aguardando você para vir fazer também a sua consulta. Maravilha, muito importante toda essa segurança. Então, ficamos aqui no oferecimento de Oral Sim. Muito obrigada, doutor. E também Lemos Esportes. O programa da Gia é isso. Toda sexta-feira vem trazendo conteúdo de saúde, de qualidade de vida para vocês. E eu fiquei muito feliz pela primeira vez falando de odontologia. E cada semana mais uma dica aqui com o doutor. Tá bem, gente? Um beijo no coração. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde, o seu bem mais precioso.